nosso mundo contemporâneo, caracterizado pela crescente complexidade, a perpétua aceleração e a sofisticação técnica, a simplicidade frequentemente aparece como uma noção obsoleta, uma forma de indigência intelectual ou material, até mesmo uma renúncia às possibilidades oferecidas por nossa civilização. Multiplicamos os meios sem questionar os fins. Acumulamos posses sem experimentar a saciedade. Complicamos nossos sistemas até torná-los incompreensíveis. Nossa época valoriza a ação incessante, a transformação permanente, a intervenção sistemática. A sabedoria taoísta do Wu Wei nos convida a uma perspectiva radicalmente diferente. A simplicidade não é empobrecimento, mas depuração. O não agir não é passividade, mas ação de acordo com a natureza profunda das coisas. O retorno ao essencial não é regressão, mas realização última. O Tao Te Ching nos lembra esta verdade paradoxal. O Tao não age e, no entanto, nada fica sem ser realizado. Este Wu Wei, literalmente não agir ou não intervenção, constitui talvez o conceito mais profundo e mais incompreendido do pensamento taoísta. Não se trata absolutamente de inércia ou indolência, mas de uma qualidade de ação que emerge espontaneamente de nossa natureza profunda, quando se harmoniza com o próprio movimento da vida. Como a água que flui naturalmente das alturas para as zonas baixas, contornando os obstáculos sem esforço aparente, nossa ação mais poderosa é aquela que segue as linhas de menor resistência, que se inscreve no curso natural das coisas, em lugar de se opor frontalmente a elas. Esta sabedoria do não agir transforma nossa relação com o esforço. Nossa cultura glorifica a luta, a perseverança diante da adversidade, a conquista pela vontade. Sem negar o valor dessas qualidades em certos contextos, o Wu Wei nos lembra que existe uma eficácia mais sutil na ação que concorda com a natureza intrínseca das situações. Como diz Lao Tse, o sábio realiza sem agir, ensina sem falar. Esta eficácia sem esforço aparente nasce precisamente de nossa capacidade para discernir as potencialidades inerentes a cada situação e deixá-las se desdobrar com um mínimo de intervenção. Esta qualidade de atenção constitui a própria essência do Wu Wei. Não a atenção tensa, voluntarista que busca controlar, mas a atenção receptiva, que percebe o que é e se harmoniza com ele. Esta receptividade não deve ser confundida com a passividade. Implica uma forma particular de inteligência, essa capacidade de discernir as correntes naturais, as linhas de força, os momentos propícios. Como diz o Tao Te Ching, conhecer o que é suficiente é ser rico. Esta riqueza interior nasce precisamente de nossa capacidade para reconhecer o essencial e nos libertarmos do supérfluo que obstaculiza nossa percepção e nossa ação. O Wu Wei, em sua essência, transcende as categorias do agir e do não agir para nos levar a uma verdade mais original, a do ser que se desdobra sem intenção, da presença que se realiza sem esforço, da unidade que se revela no silêncio das oposições. Não se trata somente de um método ou uma postura diante do mundo, mas de uma dissolução das dualidades que fragmentam nossa compreensão da existência. O Tao, em sua simplicidade inapreensível, nos convida a reconhecer que a agitação de nossos desejos, a tensão de nossas vontades, o peso de nossos conceitos não são mais que véus postos sobre a claridade primeira do que é. Esta claridade, o Wu Wei a designa como um retorno, não no sentido de um retrocesso nostálgico para um passado obsoleto, mas como uma imersão no eterno presente, onde toda coisa repousa em seu próprio mistério.
Voltar à raiz é encontrar o repouso, murmura o Tao Te Ching. Este repouso não é a ausência de movimento, mas o cessar da luta contra a corrente da vida. É o estado onde o espírito, liberado de suas próprias projeções, se descobre como espelho do mundo, nem adiantado, nem atrasado, nem agarrando, nem rejeitando, mas simplesmente ali, numa coincidência perfeita com o instante. O paradoxo do Wu Wei reside nisto. Não ensina a fazer, mas a ser. Não chama para conquistar, mas para acolher. Longe da busca heróica de uma verdade a possuir ou de uma meta a alcançar, nos convida a uma humildade radical, a de reconhecer que a verdade não se adquire. Ela se desvela por si mesma quando o ego deixa de obscurecê-la. Como diz Lao Tse, quem sabe não busca saber, quem busca saber não sabe. Este não conhecimento não é ignorância, mas abandono das pretensões do intelecto de encerrar o infinito em formas finitas. É a sabedoria do vazio. Esse vazio que não é o nada, mas plenitude, matriz de todas as possibilidades. Desta perspectiva, o Wu Wei se torna uma meditação sobre a verdadeira liberdade. Não a liberdade entendida como poder para impor a própria vontade ao mundo, mas aquela que nasce do alinhamento com a ordem espontânea do cosmos. Esta liberdade não se ganha pela força. Ela se descobre na transparência do ser consigo mesmo. Quando o espírito não se apega nem ao sucesso, nem ao fracasso, nem ao ganho, nem à perda, se abre a uma fluidez onde cada ato, cada pensamento, cada respiração se torna a expressão natural do Tao. Como a água que adota a forma do recipiente sem perder nunca sua natureza, o ser humano, no Wu Wei, age sem se fixar na ação, vive sem se encerrar na vida. Esta simplicidade do Wu Wei não é uma redução, mas uma dilatação da existência. Nos liberta da ilusão de que o sentido deve ser construído, que o valor deve ser acrescentado, que a realização deve ser perseguida. Tudo já está ali, no discreto resplendor do instante, na dança silenciosa dos contrários, no equilíbrio imanente do que nasce e do que se desvanece. O sábio, diz Chuang Tzu, passeia no mistério sem buscar penetrá-lo. Este passeio não é errar, mas celebração. Celebração de uma realidade que não precisa nem ser justificada, nem ser transformada para ser plenamente suficiente. Assim, o Wu Wei nos devolve a uma interrogação fundamental. E se o essencial não estivesse noutra parte, mas aqui? E se o caminho não fosse para percorrer, mas para reconhecer? E se a plenitude não residisse na acumulação de experiências, mas no abandono das resistências que nos separam do ser? Neste abandono não há nem perda nem renúncia, mas um reencontro com o que em nós nunca se perdeu. A simplicidade de ser, a alegria de existir, a evidência do Tao. Esta simplicidade essencial toca todos os âmbitos de nossa existência. Em nossa relação com as posses materiais primeiro, onde a acumulação frenética cede lugar à justa medida. Como observa Lao Tse, não há maior desgraça que não saber se contentar com o que se tem. Não há maior calamidade que o desejo de adquirir. Esta suficiência não é privação ascética, mas reconhecimento lúcido do que nos é verdadeiramente necessário. A simplicidade material que deriva disso não é pobreza sofrida, mas libertação escolhida do fardo de posses supérfluas que terminam por nos possuir. Esta simplificação se estende igualmente à nossa vida interior, tão frequentemente entulhada de pensamentos parasitas, preocupações artificiais, emoções condicionadas. O Wu Wei nos convida a esta purificação da consciência, que deixa emergir nossa natureza fundamental sob as camadas de identificações adquiridas. Como diz Chuang Tzu,
A mente do sábio perfeito é como um espelho. Não retém nada, não rejeita nada. Recebe, mas não conserva. Esta qualidade de presença sem apego constitui talvez a própria essência da simplicidade interior. Esse estado onde nossas percepções, nossos pensamentos e nossas ações emergem espontaneamente em resposta às situações, sem o filtro deformante de nossas projeções e nossos medos. Nossa relação com o tempo se transforma à luz do Wu Wei. A cultura contemporânea nos empurra a uma gestão cada vez mais ajustada, um planejamento cada vez mais preciso, uma otimização constante de cada instante. Esta abordagem voluntarista engendra paradoxalmente uma sensação de aceleração perpétua e de falta crônica de tempo. A sabedoria taoísta nos convida a redescobrir o tempo natural, orgânico, que não é um recurso escasso a explorar, mas um meio vivo de nosso desdobramento. Como diz Lao Tse, a natureza não tem pressa, no entanto, tudo se cumpre. Esta paciência confiada nos permite perceber os momentos propícios, as estações favoráveis para cada empresa, e agir com uma eficácia que parece milagrosa, precisamente porque se inscreve no curso natural das coisas. Esta simplicidade temporal se manifesta em nossa capacidade de habitar plenamente o momento presente, liberados da nostalgia do passado como da ansiedade do futuro. Como expressa o Tao Te Ching, quem se mantém na ponta dos pés não permanece muito tempo de pé. Esta imagem evocativa nos lembra que a projeção ansiosa para o futuro nos desequilibra, enquanto o enraizamento no presente nos estabiliza e nos permite perceber as oportunidades que se nos oferecem. O Wu Wei não é renúncia à ação futura, mas reconhecimento de que a ação mais eficaz emerge sempre de uma presença plena no momento atual. Nossa relação com a palavra se transforma também sob a influência do Wu Wei. Nossa cultura valoriza a eloquência, a capacidade de convencer, de impressionar mediante o discurso. Sem negar o valor da comunicação clara, a sabedoria taoísta nos lembra o poder do silêncio e da palavra medida. Como afirma Lao Tse, quem sabe não fala, quem fala não sabe. Esta economia verbal não é negativa em comunicar, mas reconhecimento de que as palavras mais essenciais emergem de um espaço interior de silêncio, que a verdade mais profunda se transmite frequentemente, além das formulações explícitas. Esta sobriedade verbal se expressa igualmente em nossa capacidade para nos libertarmos de abstrações inúteis, de complicações conceituais que obscurecem em lugar de iluminar. Como diz Chuang Tzu, uma rã no fundo de um poço não pode conceber o oceano. Esta humildade epistemológica nos convida a reconhecer os limites de nossas construções intelectuais e a privilegiar a experiência direta, a percepção imediata do que é. A simplicidade conceitual que resulta não é pobreza intelectual, mas lucidez sobre a natureza fundamentalmente misteriosa e irredutível da existência. O Wu Wei transforma igualmente nossa relação com o aprendizado e o domínio. Nossa cultura valoriza a aquisição sistemática de conhecimentos, a acumulação de diplomas, a demonstração visível de competências. Sem negar o valor do estudo, a sabedoria taoísta nos convida a uma forma de aprendizado mais orgânica, onde a técnica consciente cede progressivamente lugar a uma espontaneidade educada. Como ilustra a parábola do arqueiro Zen, quando o arqueiro está sem desejo de sucesso, tem toda a sua habilidade. Este domínio paradoxal nasce não do esforço crispado, mas da prática paciente,
que transforma progressivamente nossa própria natureza, até que a ação justa emerja sem deliberação consciente. Esta transformação de nossa relação com o aprendizado se expressa na célebre parábola taoísta da centopeia, que não consegue mais andar quando toma consciência da coordenação complexa de suas 100 patas. Esta história ilustra os limites da consciência reflexiva e a necessidade de transcender a técnica consciente para acessar o verdadeiro domínio. Como diz Chuang Tzu, a forma mais elevada de homem utiliza seu coração como um espelho. Não precede, nem segue, responde sem armazenar. Esta resposta imediata, não filtrada pela deliberação consciente, constitui talvez a própria essência do Wu Wei, como ação perfeitamente de acordo com a situação. Nossa relação com a própria sabedoria se encontra transfigurada pelo Wu Wei. Nossa cultura intelectual valoriza frequentemente a erudição, a acumulação de conhecimentos, a sofisticação conceitual. Sem negar o valor do estudo, a sabedoria taoísta nos convida a redescobrir essa inteligência natural, essa compreensão direta que precede ao pensamento discursivo. Como diz Lao Tse, sem sair de sua porta, pode-se conhecer o mundo. Sem olhar pela janela, pode-se ver o tal do céu. Esta sabedoria intuitiva que percebe a essência das coisas além das aparências constitui talvez a forma mais elevada do Wu Wei como conhecimento não atuante. Nossa cultura celebra o sucesso visível, as realizações concretas, os objetivos alcançados. Sem negar a satisfação legítima que proporcionam essas conquistas, a sabedoria taoísta nos convida a uma forma mais sutil de desenvolvimento. Não aquele que resulta da acumulação de experiências ou realizações, mas aquele que emerge de nossa capacidade de estar plenamente presentes ao que é. Como diz o Tao Te Ching, quem se mantém na ponta dos pés não está estável, quem alarga seus passos não vai longe. Esta crítica dos esforços excessivos nos lembra que a verdadeira realização não é conquista exterior, mas harmonia interior. Esta concepção da realização se expressa no ideal taoísta do sábio, que age sem agir, realiza sem se apegar à realização. Esta ausência de identificação com nossas ações e seus resultados não diminui sua eficácia, mas a purifica das motivações egoístas que tão frequentemente a limitam. Como diz Chuang Tzu, o céu e a terra possuem uma grande beleza, mas não falam dela. As 4 estações seguem uma lei clara, mas não a discutem. Todas as coisas têm seu princípio próprio, mas não o explicam. Esta eficácia silenciosa, esta perfeição que não se proclama, esta excelência que não se compara, encarnam perfeitamente a simplicidade paradoxal do Wu Wei. Na trama de nossas vidas modernas, onde cada momento parece dever ser otimizado, medido, justificado, o Wu Wei nos convida a redescobrir a arte da ação sem intenção, a beleza do gesto que se basta a si mesmo. Esta prática não requer nem templo nem ritual grandioso. Ela se encarna nos detalhes mais humildes de nossa cotidianidade. Ali, onde a atenção receptiva pode transformar o ordinário numa celebração silenciosa do Tao. Cultivar o Wu Wei é aprender a habitar plenamente cada ato, a deixar que cada instante revele sua própria plenitude sem dobrá-lo a uma finalidade exterior. Consideremos, por exemplo, o ato de andar. Em nossa pressa, frequentemente transformamos o andar em simples meio de transporte, uma transição mecânica entre 2 pontos. O Wu Wei nos convida a andar de outra maneira, não em direção a um destino urgente, mas com uma presença inteira a cada passo. Sinta o contato do solo sob seus pés, o leve balanço de seus braços, a respiração que ritmiza seu movimento. Não busque acelerar
ou desacelerar, desde que o corpo encontre seu próprio ritmo, como um rio que se adapta aos contornos da terra. Neste andar sem esforço, cada passo se torna um encontro com o instante, uma dança com o mundo. Da mesma forma, cozinhar pode se tornar uma meditação Wu Wei. Descascar uma cenoura, picar uma erva, mexer uma sopa. Esses gestos, tão frequentemente relegados ao posto de tarefas, encerram uma profundidade insuspeita. Ao descascar uma cenoura, o sábio não pensa na sopa por vir, mas se mergulha no gesto, deixando que cada movimento revele sua própria perfeição. A lâmina desliza, a casca se desprende, o aroma bruto da terra se eleva. Nada mais se requer que esta suave atenção, esta receptividade às texturas, aos sons, aos cheiros. O prato final já não é uma meta a alcançar, mas uma consequência natural de uma presença de acordo com o ato. Escutar música oferece outra porta para o Wu Wei. Em lugar de consumir uma peça de fundo, distraído por 1000 pensamentos, tente se sentar e deixar que as notas o atravessem. Não antecipe o refrão, não julgue a melodia, deixe que cada som emerja e se desvaneça como uma onda na praia. Seu espírito, liberado do desejo de comentar ou controlar, se torna um espaço onde a música se desdobra livremente, revelando nuances que o ouvido apressado nunca escuta. Esta escuta sem captação é uma forma de não agir. Você não acrescenta nada, não retém nada, e, no entanto, tudo está ali. Escrever também pode encarnar o Wu Wei. Com demasiada frequência, abordamos a escrita com uma intenção crispada, produzir um texto perfeito, convencer, impressionar. Mas imagine uma escrita que surge como uma nascente, sem forçar as palavras a se dobrarem a uma forma preconcebida. Segure a caneta ou coloque os dedos sobre o teclado e deixe que os pensamentos se formem por si mesmos, como nuvens tomando forma num céu claro. Não corrija imediatamente, não julgue. Deixe que a mão siga o fio do espírito, confiada em que o que deve ser dito encontrará seu caminho. Esta escrita fluida, sem resistência, é uma oferenda ao Tao, um espelho do impulso espontâneo da vida. Estes gestos simples, andar, cozinhar, escutar, escrever, se tornam práticas contemplativas quando estão impregnados do espírito do Wu Wei. Mas além destes atos, o taoísmo nos propõe disciplinas mais explícitas para ancorar esta sabedoria no corpo e no espírito. Entre elas, a caminhada meditativa é uma via privilegiada. Escolha um lugar tranquilo, um jardim, um parque, uma trilha florestal e avance lentamente, deliberadamente, sincronizando sua respiração com seus passos. A cada inspiração, sinta o ar que entra. A cada expiração, deixe que as tensões se dissolvam. Observe os detalhes ao seu redor. A luz se filtrando através das folhas, o canto de um pássaro, a textura do solo. Esta caminhada não tem um objetivo. É um retorno ao ser, uma celebração do movimento como expressão do Tao. O Qigong, esta prática taoísta da respiração e do movimento, é outra encarnação do Wu Wei. Seus gestos lentos e fluidos, inspirados nos elementos naturais, a água, o vento, a árvore, não buscam dominar o corpo, mas harmonizá-lo com a energia vital do cosmos. Ao praticar o Qigong, não forçamos a respiração a obedecer. A deixamos circular livremente, como uma brisa que encontra seu caminho através de um vale. Cada postura, cada transição se torna uma meditação em movimento, um diálogo silencioso com o universo. O corpo, liberado das crispações da vontade, redescobre sua própria inteligência, aquela que precede ao pensamento consciente. Uma prática ainda mais acessível consiste em simplesmente observar a natureza. Sente-se perto de uma árvore, de um rio ou mesmo de uma planta em vaso
e direcione sua atenção ao que está ali. Note o estremecimento das folhas, o murmúrio da água, a lenta pulsação da vida. Não busque nomear ou analisar. Deixe que seu olhar pouse suavemente, como uma pluma caindo sobre a grama. Esta observação não é passiva, é uma comunhão ativa com o mundo, um reconhecimento de que você faz parte deste fluxo, sem princípio nem fim. Neste instante de pura presença, o espírito se apazigua e o Wu-Wei se revela como o estado natural do ser. Estas práticas, sejam cotidianas ou contemplativas, compartilham um mesmo fio condutor. Nos devolvem a atenção receptiva, essa qualidade de escuta que percebe sem captar, que age sem forçar. O Wu-Wei não pede para abandonarmos tudo, para viver como ermitão. Nos convida a transformar nossa maneira de habitar o mundo, aqui e agora. Ao andar, ao cozinhar, ao escutar, ao escrever, ao respirar, podemos deixar cair os véus da urgência e do controle para redescobrir a simplicidade de ser. Como diz o Tao Te Ching, na claridade repousa, no repouso clarifica. Este repouso não é imobilismo, mas uma imersão no eterno presente, onde cada gesto, cada respiração, cada olhar se torna um eco do Tao. Assim, o Wu-Wei nos ensina que a prática não é um esforço que acrescentar às nossas vidas já carregadas, mas uma subtração gozosa do que nos estorva. Ao nos despojarmos do hábito de querer dirigir tudo, deixamos que a vida se desdobre através de nós, fluida e livre, como uma melodia que não precisa de maestro para ressoar. E nesta fluidez descobrimos que o essencial nunca está noutra parte. Está ali na perfeição discreta do instante, na dança sem fim do mundo que se oferece a quem sabe simplesmente ser. Esta sabedoria